momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou Alan Pinto. Aqui é a Angélica Ojima. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Bom, pessoal, estamos aqui com um convidado. E hoje eu já posso chamar de amigo essa pessoa que tá aqui, porque eu tenho uma lei na minha vida, que é eu só chamo uma pessoa de amigo depois que eu tomo uma cerveja com ela, que aí eu conheço essa pessoa de verdade. E o Alan, nós nos conhecemos, marcamos um papo numa mesa de bar, tomamos uma cerveja, batemos um papo muito legal, e hoje convidei ele pra falar com a gente aqui, né? Alan, se apresente aí para nossos ouvintes, de onde você vem, o que você faz. Ok, o que a gente faz para ganhar a vida, né? Lembrando que o nosso papo foi numa mesa de bar na calçada. Então foi um grande papo de calçada, né? Só não foi gravado. Exatamente. Eu sou idealizador do site Horizonte Infinito, em que nós nos propomos a falar de espiritismo, de religiosidade, de espiritualidade. E o Horizonte Infinito, ele tem hoje na ativa 3 podcasts, né? O que começou como uma idealização de pensar, de se expressar, de falar sobre coisas que a gente vive, que a gente aprende, ele se transformou na vedete do podcast pra gente, que hoje nós temos o Horizonte Espírita, falando sobre espiritismo, nós temos o Ecos de Além Túmulo, que é um podcast de storytelling, contando a história dos espíritos, né, sobre o ponto de vista dos espíritos, e o Caçula da Família, que é o Pare Pra Pensar, em que a gente fala de espiritualidade e principalmente de saúde mental, que eu faço juntamente com meu amigo psicólogo e historiador e jornalista Lício Rangel. E para viver a gente faz o quê? Isso é o que a gente faz por prazer. Para viver, eu sou contador, né, e estou aqui no interior de Minas Gerais. O Guilherme, né, ficou surpreso num grupo aí quando a gente falou. Não, ele perguntou se tem algum podcast aqui de Minas Gerais. Eu falei, opa, você é de onde? Eu sou de Valadares. Eu falei, eu tô pertinho de você, já morei em Valadares. Nós temos o mesmo DDD, Nós temos o mesmo DDD, e praticamente o mesmo DNA, né? É tudo de Minas Gerais, só. Todo mundo. Minas Gerais é quase parente já. Já é tudo pessoal bem próximo. Então, cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui. E nós trouxemos o Alan aqui justamente para falar de um assunto sobre espiritualidade, né? Sobre religiosidade. Porque há um ano atrás, mais ou menos, o Papo de Calçada, a gente grava sempre à noite, né, num domingo à noite, e depois é normal a gente continuar conversando, né? Quem tem que sair, resolver alguma coisa, sai, mas sempre fica 2, 3 ali batendo um papo depois, e um certo dia eu e a Angélica ficamos batendo um papo bem legal, e acabamos entrando nesse assunto, né, de religiosidade, de espiritualidade, né, nossa relação com religiões, mas também com a fé, né, como nós lidamos com isso. E nós falamos, não, a gente precisa, isso não foi gravado, né, e nós falamos, não, a gente precisa levar isso pro Papo de Calçada. E agora surgiu a oportunidade de convidar o Alan, e eu falei, não, vamos juntar isso daí, vamos gravar um papo super legal. E trouxemos esse episódio agora. E só para deixar bem claro, a gente não quer falar sobre religião, tá? Aqui cada um vai ter a sua religião. O nosso papo não tem nada a ver com falar qual religião é melhor, qual é pior, qual... Não, a gente não interessa porque eu acredito que cada um deve seguir o que acha melhor, não sabe? Não existe uma coisa concreta, certa, definitiva, né? Mas a gente quer falar sobre a nossa relação com a espiritualidade, né? Como a gente, se a gente acredita em algo a mais, como a gente lida com isso. Então, eu quero já começar fazendo essa pergunta para vocês. E aí, como vocês lidam com isso? Assim, como é praticada a espiritualidade para vocês? Bom, para mim é algo muito simples de falar, porque eu me chamo Alan não é à toa, né? Eu sou espírita de berço, nasci num berço espírita e só conheço o espiritismo e permaneço no espiritismo justamente por entender hoje, depois de homem feito, já criado para o mundo, que para mim é o que me dá as respostas e é o que me traz a satisfação
das minhas necessidades. Mas quando a gente fala em espiritualidade, nós estamos falando de quê? Todos nós temos algo em que acreditar. E quando falamos em religiosidade, é justamente o sentimento dessa espiritualidade. O que não é a mesma coisa de religião, porque você pode ter religiosidade e não ter nenhuma religião. Religião é o quê? É quando eu pego esse sentimento junto com outras pessoas e eu formalizo isso numa estrutura, com regras, com rituais, com templos, com história. Isso é religião. Então você pode ter religiosidade sem religião, mas não pode ter religião sem religiosidade. Então, tudo que é material é o contrário do que é espiritual. Então, nós vivemos nessa dualidade. O mundo físico, o mundo concreto, que filosoficamente acaba sendo um certo tipo de ilusão, porque ele é temporário, ele não vai ficar para sempre. Né? No History tem no History, no Discovery, não me lembro, tem uma série chamada O Mundo Sem Ninguém, em que é como se a humanidade desaparecesse e as coisas fossem se deteriorando. Então você vê o prédio cair, você vê a ponte desabar por falta de manutenção. Então como seria o mundo? É um mundo concreto, mas é um mundo que é temporário. Então o que transcende as nossas vidas é justamente essa noção de espiritualidade. E não existe na história da humanidade nenhuma sociedade que não tivesse um certo tipo de religiosidade. Algumas se expressam através da religião. Você encontra templos, você encontra deuses, mas outras se expressam somente através da religiosidade. Essa minha relação com a religiosidade ou a espiritualidade também é de família, né? Então a gente não tem um histórico de ter se mantido na mesma religião ao longo da vida. Começa com uma, vai para outra, passa pelo espiritismo, e minha mãe hoje é consagrada na Igreja Católica. Então a gente tem toda uma narrativa ao longo da infância de ter conhecido ou experimentado, vivenciado religiões ao longo da nossa formação. Então a minha relação particular com a religiosidade, vale a pena também falar que por um tempo eu me mantive bem afastada de todos os processos relacionados a isso, relacionado à religiosidade ou à espiritualidade, mas hoje eu vejo que foi um afastamento formal, na realidade, né? Porque tudo aquilo já estava dentro de mim e não tinha deixado de estar, porque eu não estava formalmente relacionada a nenhuma dessas práticas religiosas ou místicas ou espiritualistas. Mas a minha ligação, então, a forma com que eu me relaciono ao longo da vida, conforme as coisas foram acontecendo, os fatos da vida foram acontecendo, acabei internalizando muita coisa mesmo, assim, e acabei vendo que, na minha vivência, existe espiritualidade em absolutamente tudo que eu faço. Eu sou uma cientista que estuda os processos comportamentais dos animais na natureza, eu não estudo animal em cativeiro. Então, esse contato, né, aquela coisa de passar muito tempo, muitas horas no mais absoluto silêncio dentro das matas, atenta a qualquer movimentação, eu percebi que, muito além do contexto cartesiano de método científico, eu tinha uma conexão também, né? Eu tinha uma conexão com os fatos, muito além do que o próprio método científico, o método científico que eu mesma havia delineado, né, havia desenhado. Então eu percebi que isso está dentro de mim, essa conexão com uma espiritualidade, com algo que escapa aos sentidos físicos. E isso também está na minha relação com outras pessoas. Eu diria assim que boa parte de uma ética que eu procuro seguir, ela também se relaciona com o fato de eu, não é nem acreditar, sabe, de eu ter certeza, de eu saber que esse mundo palpável, esse mundo tangível, ele não é a única coisa que existe. E quando isso se junta com a minha carreira docente, eu acho que isso fica ainda mais expandido. É muito difícil olhar para uma pessoa e ver só a pessoa tangível, sabe? A gente vê a pessoa e vê e percebe e nota que ali existe uma alma, que ali existe uma essência também que escapa a esse mundo físico. É interessante isso que vocês falaram, porque até agora, né, na fala da Angélica, pensando aqui, como às vezes as coisas estão dentro da gente, né?
Assim como o Alan falou, que ele nasceu num berço espírita, eu nasci num berço católico. Eu sou católico, nasci na igreja católica, cumpri todo aquela liturgia, né, o catecismo e tudo mais, durante a minha vida inteira, e continuo na igreja católica. Só que, se a princípio eu fui católico por uma questão da minha família, hoje em dia eu acredito que seja por uma questão de escolha, sabe? Eu não sou católico porque é costume, não, é porque eu quero ser. É um lugar que me faz bem, sabe, estar. E eu tô falando isso porque muitas vezes quando as pessoas, né, vão falar de questões religiosas, às vezes se confunde muito, mas é porque aquilo ali é um lugar que não presta, as pessoas estão dentro da igreja e fazem coisas ruins. Mas para mim, estar dentro de uma igreja, né, num templo, ou participando de uma celebração, não é para estar junto com alguém. Muitas vezes eu vou lá sozinho, sento no meu canto, participo, porque é uma coisa que alimenta a minha alma. Uma vez por semana que eu vou ali recarregar minha bateria espiritual. Lógico, eu também não sou aquele católico de qualquer maneira. Eu cumpro o que eu acredito estar dentro do correto, né? Então o que eu aprendi que é o correto, eu pratico na minha vida e isso acaba sendo internalizado. Às vezes eu até falo com a minha esposa que às vezes a gente está conversando, né, e tal, ela fala, você é muito calculista, você é muito frio. Eu falo assim, olha, eu fui formado para isso. Eu sou engenheiro, sabe? Eu estudei durante muitos anos para ser calculista, para ser frio, para tomar decisões, resolver problemas. Então, isso está dentro de mim. A religiosidade da mesma forma. Eu cresci ali, então isso está dentro de mim. Por mais que às vezes, em alguns momentos, eu me afaste, sabe? Eu não pratique aquela religiosidade de fazer a oração, né? De pedir um perdão, às vezes, uma coisa assim. Isso está marcado dentro de mim e eu sinto, sabe? Por exemplo, agora que nós estamos gravando, a gente está num período de quaresma, que é um período muito importante para as religiões, não sei todas cristãs, mas a católica, né? Essas mais tradicionais cristãs, é bem importante esse período, e é um período que eu passo. Às vezes eu falo com as pessoas assim, eu não tô tomando cerveja porque tô na quaresma. Aí algumas pessoas olham assim, tipo, que bobeira, sabe? Não é que fala, mas para as pessoas, né? Isso não tem muito sentido. Isso não tem muito sentido, mas para mim tem, sabe? Para mim tem. E então, para mim a religiosidade, ela tá intrínseca dentro de mim. Ela não sei explicar, sabe? Isso até é uma coisa que eu acho que a gente conversou lá com eu e a Angélica, a gente falando, não tem como a gente explicar muitas vezes o que a gente sente. A gente sente, sabe? Eu só poderia explicar se você vivesse na minha pele, sabe? O que está dentro de mim. Então, o que mais marca pra mim é isso. É uma coisa que, assim, é de dentro, sabe? Assim, não tem como eu me separar disso mais. Posso ir pra onde for, sabe? Igual já fui em outras igreja protestante, por exemplo, e eu não me senti, sabe? Não senti que aquilo ali estava conectando comigo. Não tem uma conexão. Então é uma coisa, eu acho que religiosidade é uma coisa muito particular. A forma como você vive, né, a sua religiosidade é muito particular. Isso me faz lembrar uma fala do Leonardo Boff, que eu admiro muito, né? Eu acho que é um grande teólogo, um grande pensador da religião hoje. Ele narrando sobre o encontro dele com o Dalai Lama, o líder do budismo tibetano. Então, numa reunião que ele teve, num encontro, numa entrevista, ele teve a oportunidade de conversar com o Dalai Lama e perguntou, ele falando no inglês dele, né, mais ou menos, perguntou para o Dalai Lama qual a melhor religião. E ele se surpreendeu porque ele imaginava que o Dalai Lama iria dizer que seria o budismo tibetano, né, que tem mais de 3.000 anos. E o Dalai Lama disse com muita simplicidade e sabedoria que a melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor. Então, se aquilo te torna melhor, se te traz conforto, se te traz uma ligação, uma conexão com algo que transcende a matéria, que transcende esse mundo real, porque quando você está envolvido com os processos religiosos, você está buscando uma conexão com algo que transcende essa matéria, com Deus. E essa ideia de Deus, ela é inata no homem, por mais que a gente queira negar isso.
Por mais que existam sim pessoas que são ateias, que negam a existência de Deus, é como negar a existência da gravidade. É como negar a existência da Terra ser numa forma redonda. Tem gente que acha que a Terra é plana, como tem gente que acha que Deus não existe. Então como é que você muda a cabeça dessas pessoas? Talvez não seja esse o objetivo nosso aqui na Terra, mudar a cabeça dos outros, e sim mudar a nossa mentalidade, mudar a forma. Por isso que, como nós estamos num país cristão, o que nós seguimos? Nós seguimos um código de ética cristã, deixado por Jesus. Esse código de ética tem mais de 2000 anos. Ah, mas tem muita coisa que a igreja fez de errado. Tem, todos temos. Porque nós contaminamos com a nossa humanidade o que era sagrado, o que era perfeito, o que era uma matriz sólida. Mas quando você vai analisar princípios, e quando a gente fala em princípio, a Angélica, como cientista, sabe muito bem disso, porque toda ciência tem seu princípio, quando você vai reduzir a essência do que seja o cristianismo, vai estar lá no amor ao próximo. Jesus é aquele que escolhe amar ao outro. É no princípio mais básico. Dentro só dessa ideia do que o Guilherme falou, assim, que assim, nos meios que eu circulo já virou um clichê, é dizer que, dentro das críticas, né, é dizer assim, não, mas na igreja tal, na religião tal, na situação religiosa tal, tá cheio de erros, tá cheio de gente fofoqueira, intrigueira, isso, aquilo, né, fazendo a lista de defeitos das pessoas. E faz muito tempo que eu internalizei a ideia de que, sim, vai estar cheio de gente com defeito, porque pessoa que não tem defeito não precisa simplesmente estar em lugar nenhum mais, não precisa nem estar aqui, né? Então, dentro do raciocínio cristão, Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Vai estar cheio de gente doente de alma, doente dentro de cada uma das religiões, dentro de cada instituição. Porque quem não tem essas doenças, né, de erro humano, de falha humana, não precisa nem estar em lugar nenhum. Sim, tem uma coisa também, quando eu já falei aqui no Papo de Calçagem, todo mundo já sabe que eu morei um tempo na Bahia, atualmente eu estou em Minas, mas eu morei na Bahia. E na Bahia, o candomblé, né, as religiões de matriz africana, elas são até mais fortes do que o cristianismo em certos lugares. Por mais que às vezes as pessoas vão a igrejas cristãs, né, tenham religiões cristãs, a religiosidade delas, a espiritualidade delas estão muito ligadas a religiões, a crenças de matrizes africanas. E assim, eu tive essa criação de que, né, porque católico é assim, a igreja católica, só existe uma fé verdadeira, que é essa, né, a gente aprende isso. Só que quando eu fui crescendo, fui conhecendo, a gente conhece o mundo, a gente conhece outros lugares, a gente percebe que às vezes não é assim. E eu conheci muita gente de religião, do candomblé, ou mesmo protestantes, né, que não professam, pentecostais, neopentecostais e tudo mais. E eu vejo que, no fundo, a gente acredita na mesma coisa, sabe? Por mais que a divindade seja diferente, ela se manifeste de forma diferente, no fundo eu acredito que seja a mesma coisa, sabe? A gente tá em busca de algo em comum. Eu escuto muito o podcast do Alan, o Horizonte Espírita, e assim, eu tô tendo um aprendizado sobre o que é o espiritismo, sabe? Que a abordagem deles é muito legal, tanto para quem já está, né, já faz parte, quanto acredito para quem é de fora, como eu. E assim, eu vejo que muito do que eles falam é o que eu acredito na minha religião, sabe? Eu falo assim, poxa, isso é válido também. Sabe? A gente pensa parecido, a gente pensa muito parecido. Então, assim, às vezes a gente fica muito nessa, né? A gente quer, o meu é melhor, o meu grupo é melhor, essas coisas todas, e a gente esquece de viver a religiosidade, sabe? O ecumenismo, sabe? De sentar com um amigo e bater um papo. Eu acho que isso tudo faz parte, sabe? Você viver a sua religiosidade passa por isso. Por você dar um ombro amigo, para você, sabe, ouvir uma hora, dar um conselho, às vezes, seja o que for, sabe? Eu acho que passa por isso, não só aquela coisa de seguir um rito, não só aquela coisa de
cumprir sabe, uma sentença às vezes. É de, sabe, viver no seu dia a dia, praticar, sabe, que é o mais difícil. Porque às vezes a gente até passa lá dentro, sabe, seja que qual igreja for, vai lá e tal, a gente pode estar assim, se vangloriando de uma coisa, né? Mas o difícil mesmo é ali no dia a dia, é tentar não passar a perna no amigo, tentar fazer uma caridade, uma coisa assim, sem ninguém ver, sabe? Então muitas vezes eu tento praticar a minha religiosidade nisso, sabe? De tipo assim, poxa, a minha consciência às vezes pesa, sabe? Eu não sei, vocês têm isso com vocês, assim, de trazer isso pro dia a dia? É o meu maior esforço, assim. Mas assim, é engraçado, é difícil de explicar isso. Também, ao longo dessa vivência aí que eu acumulei em quase 50 anos de vida, eu acho até que o tempo que eu permaneci afastada da religiosidade ou da formalização disso tudo, foi uma fase que eu estava questionando várias coisas, entre elas a troca, a recompensa. Vamos chamar de barganha. Fazer isso, ser assim ou assado, esperando uma recompensa no final, esperando uma recompensa do outro lado. Eram questionamentos puramente meus, não era voltado para nenhuma instituição, não era voltado para nenhum sistema religioso, era uma pergunta de mim para mim mesmo, assim, pô, mas sabe, qual é a graça se eu buscar ter determinados comportamentos ou determinadas melhorias ou ser uma pessoa melhor se eu estou fazendo isso por interesse, entendeu? Porque eu quero uma recompensa no final. Então o meu afastamento naquela época se deve bastante, não só a isso. E aí, então, eu tive alguns anos, foram muitos anos, gente, foram mais de 10 anos, vivenciando isso internamente, assim. Então, eu acho que eu acabei entrando numa velocidade de cruzeiro, assim, e ao longo desses mais de 10 anos, de realmente me desligar da recompensa, sabe? Eu não estou mais esperando nenhum tipo de recompensa ou reconhecimento há bastante tempo, sabe? Reconhecimento espiritual. Assim, não, daí quando eu morrer, sabe, eu vou ser reconhecida por ter tentado, vou ser reconhecida por ter melhorado. Esse pensamento eu desliguei faz tempo, eu acredito, né? Assim, eu não tenho pelo menos mais consciência dele. Pelo menos ele não passa mais pela minha consciência. Né, do tipo, ó, Deus, tá vendo? Eu tô me esforçando, ó, Deus, tá vendo? Eu tô sendo bacana. Igual uma criança, né, que faz as coisas pra mostrar pro pai, né? Isso me chateava, sabe? Aliás, isso me chateia ainda nos processos religiosos, enfim, até nos místicos, né, também. Olha só, cósmico, sabe? Eu tô fazendo aqui, quer dizer, essa coisa do esperar a recompensa é válido a partir do momento que a pessoa faz uma boa ação, toda ação é bem-vinda. Mas internamente, para mim, eu como pessoa, para mim não fazia sentido. Assim, eu não vou fazer isso esperando recompensa. E aí, então, ao longo desses 10 anos, eu acabei vivendo uma outra coisa, que é que o acúmulo, desculpa, não é acúmulo, mas o número de amigos que eu tenho que se dizem ateus. Eu vou dizer que se dizem, porque no final das contas, eu percebo, pelo menos os amigos que são próximos o suficiente para conversar, que não acredita em Deus, não acredita naquele Deus bíblico, vamos falar assim, aquele Deus que vai lá e fica pondo a mão, cutucando a vida de todo mundo, testando e tal, e faz lembrar até uma música do Raul Seixas, que é aquela Paranoia, né? Que ele fica enlouquecido com a ideia de que Deus está olhando ele no banheiro. Então eles não acreditam, vamos dizer assim, eles não compartilham essa visão de Deus. Mas são pessoas, por exemplo, que acreditam na energia das coisas, na energia das pessoas. E na hora que eu vou ver de perto, são as pessoas mais éticas, sabe? E mais bondosas que eu conheço, dentro de uma proporção. Então isso me chamou muito a atenção ao longo desses mais de 10 anos que eu passei afastada. Peraí, sabe? Então essas pessoas ditas ateias, elas têm uma ética muito mais interessante do que eu fui educada a ter. Porque se elas não acreditam, elas não estão esperando simplesmente nada. Elas fazem por acreditar que é aquilo que move a humanidade, né? É a empatia, é o estar junto, é o estender a mão, é não fazer diferença entre as pessoas. E esses meus amigos ditos ateus, sério mesmo, gente, na minha amostragem, que é muito pequena,
eles representam 100% das pessoas mais éticas, mais preocupadas com a coletividade, bondosas pra caramba, de bondade mesmo. Aí você fica, pô, né, então o que é buscar fazer o melhor? Eu volto a repetir, assim, para quem está precisando de ajuda, para quem está precisando de um acolhimento, não interessa qual que é a intenção da pessoa que faz. Se a pessoa está fazendo com a intenção de ser reconhecida e gratificada por Deus ou não. O importante é que aquela pessoa está recebendo o que ela precisa. O que eu falo é individualmente, dentro de mim. Para mim, não tinha muita validade se eu me mantivesse na ideia. Não quero agregar karma, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o umbral, eu quero ser feliz do outro lado, fosse qual fosse a retórica da religião que eu estivesse na época. Então eu fiquei cansada disso e queria encontrar o caminho de fazer porque eu acredito que é o que tem que ser feito, fazer porque eu acredito que é o que move a humanidade e não porque eu vou ser recompensada depois. E o que eu vejo isso nessa fala sua, Angélica, é justamente uma tendência que a gente percebe hoje, que é as pessoas, elas estão se declarando mais sem religião. Segundo o último censo do IBGE, que foi feito em 2010, publicado em 2012, houve um crescimento nas 2 últimas décadas de 70% das pessoas se declaram sem religião. Se hoje fosse um grupo religioso, as pessoas sem religião representariam 8% da população brasileira, ou seja, seria o 3º maior grupo religioso. E por que as pessoas estão fugindo disso? Porque às vezes a pessoa diz, eu não acredito em Deus, mas não é o Deus criador. Eu não acredito nesse Deus que estão me vendendo aqui no atacado e no varejo. Eu não acredito nesse Deus que para eu ser feliz eu tenho que dar 10% daquilo que eu recebo. E não é nenhuma crítica, por favor, a quem faz isso, mas é buscando entender por que é que você tem essa sensação das pessoas ateias serem mais éticas. Porque esse medo de perder ou de deixar de ganhar não faz parte da vida delas. Eu assisti uma entrevista do Pirula, do canal do Pirula, que todos sabem que é ateu declarado e assumido, e quando foi tocado nesse assunto com ele, eu achei muito interessante a justificativa dele, porque a partir do momento que ele se tornou ateu, ele teve muito mais responsabilidade com as pessoas que ele ama. Então, não é aquela história, eu não vou visitar a tia Quinzinha porque ela é uma velha e depois eu vou encontrá-la no paraíso. Não, eu vou dar atenção para ela agora. E ele vê uma vantagem muito grande das pessoas que acreditam, porque, segundo ele, em velórios, essas pessoas elas se encontram muito mais confortadas pela ideia de algo que vai da vida após a morte, algo que vai continuar. A vida continua, ou no paraíso, ou no céu, ou o que quer que o nome que seja. E ele não sente esse conforto, por isso que ele procura viver a ética aqui, enquanto ele está a caminho. E essa questão de religião, há também um outro fenômeno, que é o do pertencimento. A gente precisa pertencer a um grupo. Então, quando alguém pergunta assim para você, qual a sua religião? E você diz, eu não tenho religião, ela já abre um olho de todo tamanho. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa de chegar para você e perguntar, qual time que você torce? Eu falo, não, eu não torço para time nenhum, porque eu não gosto de futebol. Peraí, mas você é brasileiro e não tem um time, você não torce? Eu falo, não torço. Então é a mesma coisa, essa ideia de religião, de estar pertencendo a um grupo, muitas vezes mascara o sentimento da religiosidade, porque a gente deixa de prestar atenção na essência das coisas e passa a prestar atenção naquilo que é periferia, naquilo que é a apresentação do produto. Vamos tomar como exemplo a Coca-Cola, que a gente não está ganhando nada para falar dela, né? Mas se a Coca-Cola quiser, depois o Guilherme passa aí o número da nossa conta e ela deposita. Coca-Cola... Gente, a Coca-Cola ela tem mais de 19 tipos de apresentação do mesmo produto dela. Tem aqueles, já ouviram falar? Não, eu gosto daquela Coca KS de 290 ml, ela é mais gostosa. Que nada, gente, é o mesmo produto. Tá na de 2 litros, tá na latinha de 300 e poucos ml, tá na garrafinha, tá no caçulinha, tá no retornável. É o mesmo produto, mas o que muda? É a apresentação. Então, quando nós falamos em religião, nós estamos falando de várias apresentações que te oferecem o mesmo produto.
Porque qual é o produto? Ah, é a salvação? Não, o produto é você se conectar com algo que é divino. É buscar uma explicação para algo que você não consegue entender sozinho. Quando o Guilherme diz que lá na Igreja Católica ele se sente bem, e o Dalai Lama vai dizer isso, religião é o quê? São vários remédios para vários tipos de pessoas. Então cada um estará onde ele se sente mais confortável, onde ele se identifica melhor. Se é num terreiro de Umbanda, se é num centro espírita, se é numa assembleia, numa igreja neopentecostal, ou se não é em lugar nenhum. E como você falou muito bem, Angélica, essa conexão que você encontra na natureza, muitos sentem também. Só que eles não chamam de Deus, eles vão chamar de poder superior, de cosmos, de um monte de coisas, não importa o nome. Essa noção de que algo é superior a mim, isso vem desde os primórdios, desde que o homem se reuniu em sociedade e tentou buscar explicação para as coisas, para os fenômenos da natureza. Hoje a ciência explica, mas quem tinha essa explicação anteriormente era a religião. E outra coisa, às vezes também, eu acho que toda instituição ela tende a ser falha. Acho que qualquer instituição. Assim, é difícil a gente pensar, mostra uma instituição que ela não falha, é infalível. Porque instituições são feitas de homens, sabe? Homens e mulheres. E homens e mulheres, eles erram, sabe? Faz parte do ser humano. O ser humano é falho. Então, se a gente se apega a isso para deixar de praticar alguma coisa, a gente tá, não sei, às vezes pode estar sendo inocente, sabe? Você não precisa realmente estar ligado a nenhuma instituição, mas também a pessoa que ela não está errada. Como você falou, é um lugar confortável, sabe? É um lugar confortável que você se sente bem. Às vezes eu vejo algumas críticas, algumas coisas assim que eu acho justo, sabe? Ah, mas é porque isso está ultrapassado. Poxa, mas você consegue entender o porquê disso, sabe? Às vezes muitas pessoas que são ateias e são bem resolvidas, né, praticam bem, talvez sejam pessoas que conseguiram realizar essa ideia de religiosidade, sabe? Chegaram a uma conclusão consigo mesmo e se libertaram, sabe? De tipo assim, não amarras, mas tradições, sabe? Porque quando a gente vive apenas as tradições, a gente não se liga tanto no espiritual. A gente está simplesmente cumprindo etapas, sabe? Eu já cansei de, quando adolescente, criança, ir para a igreja, sentar, levantar, sentar, levantar, sentar, ir lá, comungar e tal, e tipo, aquilo não representou muito, foi um protocolo. Depois de adulto, que aí eu, né, comecei a tomar consciência das coisas, estudar, e eu fui vendo que aquilo ali fazia um outro sentido, eu pude aproveitar muito melhor. Então, assim, às vezes a gente tem muitas pessoas dentro de religiões, de instituições religiosas, que apenas cumprem protocolos, ainda não entenderam a real espiritualidade. Porque às vezes tem gente que muda tanto de religião, e eu não estou julgando quem muda de religião. A pessoa tem que, se ela não se sente bem, ela tem realmente que procurar um lugar que ela se sente bem. Mas porque às vezes ela ainda não realizou isso, sabe? Ah, eu fui para a igreja de fulano de tal, cheguei lá, briguei com o pastor e saí. Aí fui para a igreja católica, briguei com o padre e saí. Poxa, então você está indo na igreja atrás de quê? Você está indo na igreja atrás de quem? Isso que às vezes eu penso. Quando você tem essa questão resolvida na sua cabeça, se você acredita em Deus ou não, se acredita no cosmos, seja lá o que for, você consegue praticar isso livremente, sabe? Você consegue ter uma certeza do que você acredita e praticar essa religiosidade, essa espiritualidade. Uma pena que eu sinto é que eu vejo, e eu tô falando que igual eu falei, eu nasci na igreja e eu participei de tudo, eu conheço a igreja de dentro para fora. Sabe, qualquer coisa que uma pessoa me contar que viu dentro de uma igreja, eu vou falar, eu também já vi isso pra mim não é surpresa, já me contaram isso, eu sei de fonte, sim, verdadeira, de pessoas que eu confio que me contaram que isso aconteceu. E eu nunca deixei, porque eu consegui realizar isso. Então eu sinto pena das pessoas, né, e eu rezo até, né, quando eu vejo situações eu peço, assim, nossa, essa pessoa podia entender, sabe, como é que funcionam as coisas. Porque a pessoa acaba passando raiva,
acaba, né, não vivendo essa espiritualidade por simples coisas humanas, porque o humano erra, porque o humano cria instituições corruptas e ele vai usar as coisas para o mal. Eu vi uma frase uma vez no filósofo da atualidade, que é o Facebook, né, de um amigo evangélico, e ele dizendo o seguinte: se você saiu da igreja por causa das pessoas, significa que você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. E aí, como a gente é cristão e estamos vivendo num país cristão, vem um questionamento e vem uma provocação minha. Porque, como você disse, Guilherme, você nasceu católico e continuou católico. Na infância, você ia porque seus pais te obrigavam. Da mesma forma como na infância, a gente escova os dentes após as refeições porque os nossos pais nos obrigam. Quando a gente adquire a maturidade, a gente começa a entender por que é que eu devo escovar meus dentes após as refeições. Então, quando você adquire a maturidade espiritual, você tem condições de dizer: não, aqui realmente é onde eu quero estar, é porque eu gosto e etc. Mas a provocação que eu queria fazer é o seguinte: quando a gente precisa ter uma maturidade muito grande para entender que, como cristãos, nós estamos sujeitos a um código de ética, a uma regra e a uma história. Então a fala de quem a gente segue, como cristão, que é Jesus, que diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. E por que é que a gente não pode questionar esse tipo de coisa? Porque, gente, vamos pensar o seguinte: se ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, o que será dos outros 2/3 da humanidade que não são cristãos? Quando a gente fala em religiosidade, nós estamos falando da humanidade, mais de 7 bilhões de pessoas. E o que a gente fala sobre os judeus, sobre a religião tradicional da China, sobre o shintoísta, sobre o mundo islâmico, que é a religião que mais cresce? Como é que essas pessoas vão viver? Elas serão excluídas do meu convívio porque simplesmente não são cristãos? Quantos e quantos conflitos acontecem hoje no mundo em função justamente dessas crises, dessas identidades ideológicas? Porque a gente precisa entender que, embora estejamos com rótulos diferentes, com apresentações de produtos diferentes, como o caso da Coca-Cola, todos nós estamos buscando a mesma coisa. Qualquer religião quer te levar para o mesmo lugar. O que diferencia uma da outra são os caminhos. Eu vi um teólogo dando uma explicação muito interessante certa vez. Nós estamos num círculo. Nesse círculo estão todas as religiões, todos os rótulos, todos os seguidores. No centro está a divindade, está Deus. Todas as vezes que você se afasta do círculo e se aproxima do centro, você sai do seu rótulo e se aproxima mais e mais da divindade. Porque do outro lado, qual será a sua obra? O que você fez? Não vai te perguntar o que você era, com quem você andava, qual foi a sua obra. Não, eu era ateu. Tá, você era ateu. E aí, o que você fez? Não, eu respeitei, eu trabalhei, eu fui um bom cidadão, eu fui um bom pai. Então isso não é religiosidade? Você pode não chamar de Deus, você pode não colocar dentro da formalização de uma religião. Você pode dizer: eu não tenho religião. Eu, por exemplo, se alguém me perguntar qual a sua religião, hoje eu já tenho a maturidade para dizer: eu não tenho religião. Porque na concepção inicial o espiritismo não é uma religião. Só que aqui no Brasil ela acabou adquirindo esses contextos de religião. Por quê? Porque a gente não consegue se desvencilhar disso. Porque é muito forte essa cobrança que você tem de dizer: eu tenho uma religião e a minha religião é X. Porque as pessoas, e pesquisas já apontam isso, elas estão muito mais propensas a eleger, no caso da política, um candidato que seja homofóbico, misógino, apoiador, né, e admirador de torturador, do que eleger alguém que seja ateu, mas seja ético. Isso é uma triste constatação, mas a gente está pagando caro por isso, infelizmente. E vamos ver onde é que vai dar essa história. A gente que tem consciência e visão, né? Porque quem compactua com as atrocidades acha que tá tudo cada vez mais sério. Uma das coisas, aí de várias coisas que eu tô lembrando que a gente conversou aquele dia, que levou, né, a ideia da gente fazer esse episódio, cerca de um pouco menos de um ano atrás, era essa questão do se eu sou bem resolvido ou eu busco ficar bem resolvida com essa voz
interna, né, de religiosidade que eu tenho, não faz sentido algum eu não respeitar do outro. Eu acredito que a pessoa tem que estar muito mal resolvida com a sua própria vida para não respeitar o que seja dogma ou fundamento da religiosidade de outra pessoa. Então, por exemplo, eu lembro que daquela vez não era mais quaresma, e eu tenho certeza de tudo isso porque eu já estava me recuperando da cirurgia do meu tornozelo, que então, mas a gente citou a quaresma do mesmo modo que o Guilherme fez agora. Quer dizer, se eu estou bem resolvida com todo o meu sentimento, a minha ligação, a minha conexão, eu não tenho por que achar ou deixar de achar alguma coisa no cumprimento que os católicos e vários outros cristãos fazem na quaresma. O que eu tenho a ver com o fato do Guilherme não estar bebendo, entendeu? Eu não trabalho com comércio de bebida, então não me interessaria vender bebida para ele. Então não tem nada a ver com isso. E do mesmo modo que me chateia quando, né, eu tive por 3 anos, de 2016 a 2019, uma aproximação muito grande com o candomblé. Não me tornei candomblessista, mas tive essa convivência semanal ali com o candomblé e entendendo as coisas lá de dentro como eu entendi, já não aceitava, mas agora eu sou defensora mesmo dessas essências ou fundamentos do candomblé, que envolve o sacrifício animal. Por exemplo, agora eu entendo, agora eu sei qual é o fundamento que tem atrás disso, que não é uma coisa que sai por aí, né? Quem vê pensa, quando se fala nisso, demonizam a ideia achando que vão pegar gato, que vão sacrificar morcego, sei lá, que é uma coisa diabólica, assim, né? E dentro do fundamento do candomblé, as coisas seguem uma lista de critério que assusta quando a pessoa descobre, entendeu? Assim, que existe todo um fundamento ali atrás, que não é qualquer animal e que ele não é sacrificado de qualquer jeito. Então, é aquela coisa, quem é que vai criticar, quem é que vai falar mal dos dogmas ou fundamentos da religião que alguém segue? É aquela pessoa que não está bem resolvida com o seu próprio, sabe? Aquela pessoa que de repente parece que está fazendo obrigada, sabe? Aquela pessoa que está seguindo uma religião qualquer, seja ela qual for, obrigada, ela não internalizou. Então, já que ela sofre para cumprir esses preceitos da religião que segue, ela quer que o outro também sofra de algum jeito, nem que seja a crítica. Você me fez lembrar uma música do Charlie Brown que diz que o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Verdade. Quando você está em paz com a sua religiosidade ou com a sua religião, você não está nem um pouco importando com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. A mesma coisa se aplica a questões da sexualidade. Quando você está muito bem resolvido com a sua sexualidade, não interessa o que o seu vizinho está fazendo, a quem ele ama. Só pessoas que estão em conflito, em desequilíbrio consigo mesma, é que não consegue entender isso. Mas eu concordo com o que a Angélica falou, e até na questão, né, dessa questão de Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que aí existem grandes coisas pra gente pensar. Primeiro, até indico o pessoal a ouvir o Horizonte Espírita, que eu não vou saber quais episódios, mas eles têm um episódio sobre Jesus histórico, que é muito legal, e eu acho que tem um outro sobre questão de tradução da Bíblia, ou é o mesmo episódio, Alan? É o mesmo episódio 16. Isso, que é muito interessante, que eles discutem isso. Existem certas controvérsias, sabe, de questão de tradução, foi traduzido de uma língua que não era falada na época e tudo mais, então eu indico o pessoal a ir lá ouvir para ter mais clara essa ideia, né? Vai ficar bem mais claro do que eu explicar aqui. Mas eu acho que passa por muito isso, sabe? Poxa, são ensinamentos de 2000 anos atrás. Se o mundo de hoje não é o mesmo mundo de 10 anos atrás, imagina o mundo de 2000 anos atrás. E ainda passa pela intenção de quem escreveu esses livros, sabe? Sim, eu acredito que foram inspirados em Deus. Acredito. Mas qual era a questão da época, sabe? Deus, para a época, talvez ele tivesse uma demanda, talvez hoje é outra. Então, a gente não pode muito se apegar a coisas que são, assim, muito fixas, sabe? A sociedade, ela muda, as pessoas mudam, evoluem.
E eu acredito que a nossa fé, a nossa religiosidade tem que evoluir também. Aí a gente vai ver um outro fenômeno que é muito comum já nessa história de que das pessoas que estão se declarando sem religião, que é uma customização da fé. O que é essa customização? Olha, eu estou na igreja católica, mas eu não concordo com o uso de contraceptivos. Eu estou na igreja evangélica porque eu gosto da parte do louvor. Então a pessoa vai adequando a sua fé, a sua crença, o seu culto exterior, aquilo que lhe apraz. Então muita gente vai assiste a missa na católica, assiste o culto na evangélica, bate um tamborzinho no terreiro da Umbanda e ela vai aos poucos construindo a sua religiosidade, envolvido na sua espiritualidade. Eu tenho para mim uma ideia, isso é muito particular, que com o tempo, isso é muito tempo, nós poderemos seguramente prescindir da religião. Por quê? Não da religiosidade, mas da religião. Porque a gente vai com isso, com a estruturação do pensamento, a partir do momento que nós entendermos que o que realmente é o nosso propósito na Terra, na vida, a gente vai dispensar o atravessador. Então eu não preciso de um atravessador mais para poder chegar até Deus, porque eu já tenho a compreensão do que é Deus, do que é o divino. Até nisso a gente precisa pensar, porque eu demorei muito a entender isso, principalmente de que espiritismo não é religião. E quando você se levanta e fala, eu compreendi, aí as pessoas acham estranho, porque ainda estão todos envolvidos naquela questão do templo, daquela questão da religião, da congregação. E quando você fala, não, eu não preciso disso para seguir adiante. Eu não preciso de que um pastor, de que um padre me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu sigo a lei, eu tenho um código de ética, eu procuro fazer o bem, ou se eu não faço o bem, pelo menos eu procuro evitar fazer o mal. Essa é a base ética, a base estrutural de toda e qualquer religião, porque não existe religião que pregue o mal. Mas e com relação... Aí começa aquelas questões, né? Com relação a aquela igreja, o que ela fez no passado... Gente, fez, não faz mais. Você pode falar da Inquisição, você pode falar das Cruzadas. Isso foi numa era medieval. Isso foi há muito tempo atrás. O mundo não é assim. Então, desloque a sua mente disso, abra os seus horizontes para ver o que é o real. Para ver que o mundo está em transformação e que a religiosidade, ela acompanha essa transformação de uma maneira muito mais rápida do que a sua própria religião. Então, aprenda a valorizar isso, aprenda a entender isso. No final das contas, tudo ser compartilhado da mesma essência. De repente, sinalizando aí dentro, né, do que vocês estavam dizendo, uma possibilidade que, para mim, me convida a dizer que talvez sejamos todos a mesma coisa. Talvez sejamos todas as religiões somente institucionalizadas de maneiras diferentes, mas se lá na frente, vamos supor, né, a gente que não nem acredita, eu gosto de dizer isso, eu não acredito que a vida continua depois da morte, eu sei que ela continua, né, não é mais uma questão de acreditar para mim. Lá então depois, do outro lado da vida, né, no outro plano, eu não me surpreendo se a gente voltar a se encontrar e falar, caraca, é tudo uma coisa só. As religiões não são diferentes, elas são todas a mesma. Eu não vou me surpreender. E baseado nisso, considerando que Cristo foi, né? Na verdade ele mas eu estou falando ele na forma humana aqui, de carne e osso. Considerando então que ele tivesse uma visão cósmica desses processos todos, eu me pergunto, aí é pessoal, eu nunca li sobre isso, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não estivesse falando necessariamente dele. Eu tenho essa opinião interna, esse questionamento interno há muito tempo, porque Jesus, Cristo, é um ser crístico, né? Por isso que é o Cristo. O Cristo é aquele que foi ungido por Deus, né? Então, dentro dessa visão mais ampla, eu não sei dizer se é teosófica, se é cosmológica, eu não sei dizer qual é a linha que considera os mais de um ser crístico que a humanidade teve. Então seria Krishna, Buda, o Cristo, e acho que Cristo, depois de Cristo, não teve mais. Então
O ser crístico é o ser que atingiu o maior nível de iluminação. Então, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando necessariamente dele, Jesus de Nazaré, e não crístico, porque a visão e o conhecimento filosófico, científico, humano que Jesus de Nazaré tinha, não estava muito acima de uma média. Ele sabia do que ele estava falando. E eu não consigo imaginar que ele estivesse falando dele. Eu sou o fodão, ó. Eu tenho a verdade, eu sou o máximo. Eu não consigo ver por esse lado, nem sentir por esse lado, mas sim pela iluminação crística. Pegando carona no que você disse aí, Angélica, nós vamos nos encontrar lá do outro lado e perceber que era tudo igual. E aí, qual vai ser o sentimento nosso? Caramba, era tudo a mesma coisa e a gente perdeu tanto tempo discutindo coisas que não tinham nada a ver, discutindo divergências, enquanto a gente poderia estar discutindo convergências. Exatamente, discutindo forma, ao invés de conversar sobre o conteúdo. Verdade. E até nessa questão ainda do que o Alan falou de eu sou o caminho, a verdade e a vida, mesmo assim é num sentido de pratique o que eu pratico, sabe? Eu estou mostrando como, né, as pessoas devem se comportar, auxiliar, curar, acolher, né, amar o próximo. E não de, eu estou fundando uma igreja a partir de agora. Quem não estiver na minha igreja não vai para o céu. Não é isso que está escrito lá, né? E até nesse ponto, se você for olhar, qualquer religião que segue esses princípios, ela vai ser a mesma coisa, né? Igual vocês estão falando. São talvez formas diferentes, mas a religiosidade é a mesma, sabe? A prática espiritual é a mesma. Então, para a pessoa que talvez, só existe uma verdade. Não, cara. Mesmo assim, a realidade é relativa, sabe? Eu, como estudioso de matemática, física e tal, a gente tem provas de que a realidade não é a mesma coisa para todo mundo, sabe? Existe muita coisa que envolve ali para você ter uma visão sobre algo, né? Você absorver algo. Às vezes a gente vê um filme, uma pessoa tem uma ideia, outra pessoa tem outra. A gente ouve uma música, pode despertar raiva em um e despertar uma emoção mais melancólica em outro, pode não despertar nada. Vai depender das suas experiências, vai depender do que você traz na sua bagagem, né? Na sua espiritualidade. Então eu acredito que tudo está ligado, sabe? Ao longo que a gente vai entendendo, e é legal a gente bater, né, um papo igual esse daqui, que a gente tem pessoas que vivem realidades totalmente diferentes, a gente vê que a gente está convergindo para um mesmo lugar. Um cientista perguntou para a mãe dele, quando pequena, quando criança, mamãe, por que existem tantas igrejas? E a mãe dele, com muita sabedoria, respondeu, porque existem vários tipos de pessoas. Então tá todo mundo, e o Dalai Lama vai dizer isso, da religião, que é o remédio para vários tipos de pessoas, porque cada organismo vai precisar de um remédio diferente. Eu me lembro de a minha filha, quando ela tinha 4 anos, a gente estava passeando de mãos dadas no centro da cidade, e ela me perguntou, assim, sabe daquelas coisas que criança faz e que deixa a gente estupefato, sem ação? Ela virou para mim e falou, pai, para que Deus fez a gente? E eu fiquei sem chão, Nossa. Sem rumo. E o que eu vou responder para ela? Porque você, como pai, você tem que dar a resposta na hora, né? E ela não perguntou por quê, ela perguntou para quê. Então, qual o objetivo da nossa existência? Eis a gente para ser feliz. Mas aquilo me incomodou de tal forma, porque ela se deu satisfeita. Mas essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, e não tem resposta fácil para isso. Para que Deus fez a gente? Não existe uma resposta. Não foi para ser feliz. Você pode ter certeza, porque felicidade ela acaba sendo uma perfumaria, um lenitivo para que a gente possa suportar esse mundo que é tão complicado, que é tão difícil, né? Aí eu me lembro do Huxley, né? Que uma proposição que ele faz, dizendo assim, já parou para imaginar se a Terra for um inferno de um outro planeta?
Então como é que você vai ser feliz no inferno de um outro planeta? É difícil. Já parei para pensar nisso muitas vezes. Aí a música do Lulu Santos, né? Na qual se crê que o inferno é aqui. Eu acho que o mais importante nisso tudo é que em nenhum momento a gente quis dar respostas. Porque pra gente é difícil, porque cada um tem uma visão, o que o Guilherme falou muito bem. A realidade pode até ser a mesma, mas a percepção que cada um tem da realidade, ela muda, ela é diferente. Então não tem como conciliar isso, a não ser que seja aquilo que a gente falou lá no início, voltando-se aos princípios. Todo princípio, ele é o núcleo duro, né, de qualquer tipo de ciência e também das religiões. Então vamos nos ater ao que é princípio. Vamos deixar as aparências de lado, o culto exterior, aquilo que é diferente da minha religião e da sua religião, porque a partir do momento que nós estivermos conversando com respeito, com empatia, entendendo da alteridade, né, de que o mundo do outro não é o mesmo mundo meu e que nós ficar presos aos princípios e discutindo com respeito, a gente vai deixar o rótulo da religião e vai passar a vivenciar a espiritualidade. Então, o que eu tenho de bom para te oferecer e o que você tem de bom para me oferecer? Há uma historinha interessante que diz o seguinte: 2 homens estão passando por uma estrada, cada um saindo de um ponto oposto. Cada um deles está com um pão. Chegam no meio da estrada, eles se encontram e trocam de pães. Cada um deles continua o seu caminho carregando um único pão, embora tivessem trocado. 2 homens saem dos 2 extremos da estrada, cada um com uma ideia, e eles se encontram no meio, e eles trocam de ideia. Cada um sai com 2 ideias. Então acho que é justamente isso. Vamos trocar de ideias. Vamos conversar dentro do respeito que pessoas civilizadas conversam, sem tentar mudar a ideia de ninguém. Vamos adicionar, ao invés de dividir, de diminuir, vamos somar, porque não adianta você tentar violar a consciência de ninguém, converter as pessoas à sua ideia, porque nem você mesmo tem certeza daquilo que você recebeu a vida inteira como verdade. Então talvez no outro esteja também as respostas às suas aflições, às suas dúvidas, às suas angústias. E é isso que eu tinha para deixar de mensagem final. Vamos trabalhar com respeito, porque no final, o fim nosso vai ser sempre o mesmo. O caixão não tem gaveta. Verdade. Excelente mensagem. E se eu puder acrescentar alguma coisinha, seria que até mesmo as ideias podem mudar. Então, se hoje nós estamos tendo esse papo, talvez se a gente marcar isso aqui ano que vem, a gente vai ter ideias diferentes, né? Então a gente tem que também sempre estar aberto a ouvir, aprender e absorver o máximo possível. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Olha, eu tenho 2 indicações para vocês, né? A primeira é o filme 2 Papas, tá na Netflix. Quem assistiu teve a oportunidade de assistir, ou quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. Conta a história, um breve momento da vida do Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, e do Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI. Esse encontro deles, essa humanidade, os dramas que a igreja vivia naquele momento, e eles 2 se encontrando. É muito interessante. E o outro seria uma série também da Netflix, que estreou em janeiro agora, chamada Messiah. Inclusive, no nosso podcast Pare Pra Pensar, nós fizemos um episódio inteiro dedicado a essa série. É muito interessante. E o jabazinho nosso, se você teve curiosidade, entra lá no horizontefinito.com.br e você vai encontrar todos os podcasts nossos. Assine, nós estamos no Spotify, no Deezer, nós estamos em todos os lugares. Nós somos onipresentes, pelo menos tentamos, né? Mas o que a gente precisa é justamente disso, de espalhar as ideias. E entre em contato com a gente, sugira pautas, e a gente está aí para aprender. Nós nunca podemos deixar de lado a posição de aprendiz, porque aqui não existem nenhum mestre, nenhum doutor em nada. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está correndo a maratona e ninguém ainda chegou na linha de chegada.
Então, eu vou indicar um filme que eu vi há um certo tempo, mas lembrei dele hoje. É um dos filmes que tem na Netflix e que foi uma surpresa, eu não esperava o efeito dele sobre mim que ele teve, que é Mary Shelley. Mary Shelley é baseado numa história real, então baseado em fatos da vida então Mary Goodwin, que é a autora da obra Frankenstein. Então ela acaba essa obra foi escrita em 1817 ou 1818, então numa época que as mulheres sequer assinavam poemas, livros e tudo. Então conta a história dela, a história da Mary Goodwin, que vem a se tornar Mary Shelley, porque para adotar um sobrenome de marido, né? Então, como que ela constrói? Baseado em que ela constrói a obra do Frankenstein e como que ela permanece escondida e como que ela sai do anonimato. E toda a pressão que existia, que ainda existe, né, numa outra forma, numa outra roupagem, mas sobre a entrada de uma mulher num universo puramente masculino, que é o universo da literatura. Então, é a verdadeira história dela, contada por um enredo da Netflix. Essa não é a única vez que a história da Mary Shelley é contada, mas eu gostei muito da retórica que a Netflix deu e recomendo. Então, ela dá um ênfase aí a essa luta feminina dentro de um contexto feminista. Vale bastante a pena. Eu vou indicar o filme também que eu lembrei aqui durante o episódio, e o filme chama Martyrs com Y no lugar do I. Um filme de 2015, se eu não me engano ele é francês. E assim, eu não vou contar sobre o que o filme é, porque senão vai estragar muito a experiência do plot twist do filme. Mas é um filme que fala sobre martírio. Vou dizer isso. É um filme que a temática dele é o martírio. É um filme muito interessante para pessoas que não têm muito estômago, assim, para filmes não de terror, mas que tem violência muito explícita. Talvez não seja muito indicado, sabe? Mas se você consegue assistir, vale muito a pena. Como eles abordam as questões sobre religiosidade nesse filme, sabe? É bem interessante. Não vou falar muito porque senão acaba estragando a experiência do filme. Mas vale ver Martyrs com Y, ou procure Mártires. É um filme francês de 2015. Pessoal, muito obrigado pela participação. Angélica, que já é da casa aqui, toda semana está com a gente. E Alan, novamente, muito obrigado por aceitar o convite, vir aqui bater papo. Eu espero que você volte, né, para falar com a gente sobre outros assuntos também. A gente está querendo fazer um episódio sobre a vida no interior. E aí eu já pensei em você para te convidar para falar sobre essa experiência aqui. Tá joia? E valeu, cara. Muito obrigado por ter aceitado. Gente, eu que agradeço imensamente a oportunidade e precisando a gente tá aí. Vamos junto. Alan, como eu costumo dizer para quem vem, o caminho você já conhece, então agora você sabe como chegar. Cada vez que quiser, estamos aqui. Perfeito, pode deixar. Obrigado. Pessoal, as redes sociais é @papocalçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. Você pode compartilhar nossos episódios, você pode mandar recado, fazer comentários. O nosso blog é o papodecalçada.podcast.blogspot.com. Lá você encontra também outros podcasts da casa, o TV na Calçada, que sai quinzenalmente sobre séries e filmes, o TV na Calçada, que tem feed separado agora. Então, se você ouvia pelo Papo de Calçada, vai lá e assina o feed do TV na Calçada. Agora tem o Papo Solo, que é o antigo remix, virou Papo Solo. Então é na mesma dinâmica semanal, uma pessoa diferente a cada semana indo lá dar um recado rápido. O Papo de Lingerie que a Renata faz, né, com ideias do mundo feminino, ideias feministas, vale tanto para mulheres e para homens, né? Quem quer aprender sobre todo esse universo, a Renata é muito didática lá no podcast que ela faz. E você também pode participar do nosso grupo no Telegram, que é o t.me/papo de calçada podcast,
link, ou então procurar os links nas redes sociais, ou mesmo neste episódio aqui. E lá você pode ter um papo mais direto conosco, né? Discussões, algumas pautas surgem lá. Pode mandar o seu comentário diretamente pra gente. É um grupo muito bacana. O pessoal acabou criando uma comunidade bem legal lá no grupo do Papo de Calçada. Tem outros podcasters lá, então você acaba conhecendo outros podcasts que são amigos nossos, que já estiveram aqui e acabam nos auxiliando também. Galera, o recado é esse. Espero que tenha sido legal para todo mundo. E semana que vem nós estamos de volta. Valeu, um abraço. Tchau, até mais. Valeu. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.